Gente, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar aqui uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações. Que se encontra aqui em Isaías, no capítulo de número 6. É um texto muito conhecido e Deus quer falar conosco, contigo nessa palavra. A Bíblia vai dizer em Isaías, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, e no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano de uma morte, no ano de uma tragédia, no ano de uma adversidade, no ano de um grande desafio, ele viu o Senhor. Deus, muitas das vezes, ele permite uma situação de um grande desafio para que ele venha se manifestar de forma sobrenatural sobre a nossa vida. Mas, no ano, o texto nos faz entender que durante aquele ano inteiro ele lamentou a morte daquele rei Uzias. E no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Existem momentos cruciais e quem parou nesse vídeo está nesse momento crucial. Quem está aqui nesse vídeo está nesse momento que está vivenciando um grande desafio. E Deus me autoriza através dessa palavra para te dizer que Ele irá se revelar nos próximos dias de uma forma sobrenatural sobre a tua vida. Porque no ano de uma morte, no ano de uma tragédia, no ano de um abalo, eu vi o Senhor. Para quê, irmã Raquel? Para quê, missionária Raquel? Para quê? Para que você venha ter uma experiência e ver o Senhor de uma forma que nunca outrora você havia visto. E muitas das vezes, irmãs, nós não conseguimos ver Deus, não é numa festa de aniversário não, irmãs. Não é uma congratulação, onde tem festa, salgadinho, bolo, refrigerante, não, irmãs. Nós, muitas das vezes, conseguimos ver Deus em um momento de adversidade, é um momento de um grande conflito e Deus vai lá e abre o mar vermelho para você passar. A Bíblia vai dizer que Jó, ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. São experiências que nós passamos, sabe para quê? Para ter mais intimidade, para ter experiências para contar. Irmãs, Deus não quer que você fique vivendo de experiências alheias, não, amada igreja. Tem gente que só vive de experiências alheias. Testemunho dos outros, testemunho de A, testemunho de B, testemunho de C, testemunho de D, testemunho do A, testemunho de... Irmãs, Deus quer com que você viva as suas próprias experiências. Deus, ele quer fazer com que você tenha suas próprias experiências com ele. E essas experiências vêm através de uma intimidade. Vêm através de uma intimidade. Como que Deus vai falar contigo se você não tem intimidade, você não quer se relacionar, não quer orar, não quer ouvir a voz dele por intermédio da palavra? Aí Deus me trouxe aqui para dizer, minha filha, meu filho, tenho eu coisa aí para revelar, tenho eu coisa aí para falar, tenho eu coisa aí para falar contigo. Me busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Irmãs, Deus não quer que você fique vivendo de experiência dos outros, não. Você tem que contar seus próprios testemunhos, né? Alguns testemunhos, outros testemunhos, irmãs, são momentos e pessoas que Deus nos autoriza a contar, amada igreja. E no ano da morte do rei Uzias, eu não sei, irmãs, que tipo de morte que você está vivendo.
se é uma morte espiritual, se é uma morte de sonhos, os seus sonhos morreram, seus projetos morreram, o que você acreditava se morreu, foi embora. Eu não sei se é um ministério, se perdeu na caminhada, se perdeu na chamada no ministério. Marca, eu tô assim. Eu não sei. Mas o fato é, em nome de Jesus, você vai levantar dessa cama e você vai andar e vai contar o que Deus começou a fazer na tua vida. Levanta e anda. Pega essa cama, lava aí, limpa, tira tudo que é para tirar. Aleluia, se levanta e começa a testemunhar do que Deus começou a fazer na tua vida. E no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia. Mas, e ele vai dizer aqui no texto sagrado, e ele estava sentado, eu vi o Senhor. Ele viu. Irmã Raquel, como que nós vemos Deus? Através de um grande feito, que se Deus não entrasse, não agisse, nós iríamos perecer. Aleluia. E a vergonha ia ser grande. Aleluia. E a vergonha ia ser grande, irmãs. Traga à tua memória o que Deus ele fez no passado na tua vida. Hein? Traga aí tua memória. Jeremias vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá, que me traz esperança. Traga à tua memória os feitos do passado. Você acha que Deus vai fazer com que você pereça aí nesse deserto? Vai nada. Agora busca Ele. E esse dia Ele está largando o campo da tua visão. Eu vi o Senhor. Você vai ver o Senhor agir. Aleluia. Você vai ver o Senhor agir na tua vida. Você vai ver o Senhor agir na tua vida de uma forma sobrenatural. Irmãs, tem uma igreja lá do Apocalipse que fala assim, que o Senhor unge os teus olhos com colírio. Deus está ungindo os teus olhos com colírio do céu, porque você vai ver o agir de Deus. Ele viu, o profeta viu. E você é a profeta e a profetisa do Senhor dentro da tua casa, dentro dessa situação. Mães, Isaías já foi. Foi, Marcão? Foi cerrado ao meio. Mas hoje, nesse tempo, eu e você, nós somos o profeta Isaías. Do nosso tempo, da nossa geração. Aleluia. Essa palavra está viva dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, dentro de cada um de nós, amada igreja. Eu vi o Senhor. Sabe aquele grande feito? Que não era para ter acontecido, porque já estava tudo para não dar certo, mas deu certo. Deus foi lá. Deus entrou. Deus trabalhou. Aleluia. E abriu uma vermelha. Quero trazer a memória, traga à memória os feitos que Deus fez na tua vida, amada igreja. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso daí, eu vi o Senhor, você vai ver o Senhor. Eu vou ver o Senhor, você vai ver o Senhor. Aleluia, agir nessa situação. E o texto sagrado vai dizer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí alguém fala assim, Deus está no controle. Não, Deus está no governo. Aquele que está assentado sobre um alto, ele governa tudo que está aqui embaixo. Nada saiu do teu controle, nada saiu do meu controle, do controle de Deus. Pode ter saído do teu controle, do meu controle, mas não sai do controle de Deus, irmãs. Do agir de Deus, do governo de Deus, melhor dizendo. Que às vezes é tão habitual falar do controle, né? Mas Deus, além de estar no controle, Ele está no governo da minha vida e sobre a tua vida. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está no governo da minha vida e da tua vida. Então, se levanta nesse dia que se chama hoje. Toma a tua cama, anda, toma banho, passa perfume, troca de roupa. Limpa a sua casa. E no ano da morte do rei Uzias, não vai adiantar ficar chorando. Ai, Marca, ele foi embora, toma banho, se arruma,
Vai para a casa do Senhor, vai buscar o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, a sua aba, a sua orla enchia todo o templo. Mas não foi o Deus Todo-Poderoso, não. Foi só a pontinha da veste. Foi só a pontinha da veste encher o templo. A presença de Deus vai encher aí a tua casa. Tá entrando nesse vídeo a presença de Deus. Deus não precisa de força. Tem gente que às vezes prega, fala, porque o Deus lutando com o diabo, tipo um cabo de força. Não, irmãs. Deus, ele só precisa liberar uma palavra, amada igreja. Ele disse, haja e ouve. Haja luz e ouve luz. Haja sol e ouve. Haja separação do dia e da noite. Ouve, irmãs, pelo poder da palavra. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. E não foi nem ele todo. Só a aba, a orla da sua veste enchia o templo. Mas isso é tão poderoso que não era nem ele inteiro, mas só a aba, a orla. Isso é tão poderoso que lá no Novo Testamento, né, aquela mulher do fluxo de sangue, ela entendia muito bem disso, porque ela lá na janela dela, ela falou assim, ela pensou, irmãs, ela pensou, poxa, se lá só a aba enchia, como diz Isaías, o templo enchia o templo, então isso significa que se eu tocar pelo menos na aba, na orla de Jesus, eu vou ser curada, irmãs. A aba, a orla, a presença de Deus, tá falando aqui, enchia o templo. Serafins voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãs, toda a terra está cheia da sua glória. E o texto vai dizer, e clamavam uns para os outros. O que você tem falado aí dentro da tua casa? Você chama a Deus para a tua casa e depois começa a falar palavra negativa? Não, irmãs. O homem e a mulher de Deus tem que ter um posicionamento só. Falar de vida, falar de prosperidade, falar do agir do Senhor, falar dos milagres do Senhor, nada de palavras torpes. Começa a falar aí dentro da tua casa, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a casa está cheia da sua glória. Toda essa casa, essa vizinhança, esse quintal está cheio da sua glória. Começa a falar aí dentro aí da tua casa. Começa a falar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua Shekinah, da sua presença, irmãs. Começa a abrir a boca e falar aí, e nada de palavra negativa. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar 2 águas. Não, irmãs, não pode não, amada igreja. E ele vai dizer, toda a terra está cheia da sua glória. Quando aqueles serafins começaram a falar, irmãs, Santo, Santo, o texto sagrado vai dizer que as bases do limiar se moveram à voz do que clamavam. Quando você clama ao Senhor, Deus, ele abala toda a estrutura da tua casa. Aleluia. Quando você clama ao Senhor e começa a dizer Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Deus vai abalar todas as estruturas da sua casa, da sua vida, da sua porta, da sua janela, e todo mal ele terá que bater em retirada. Irmãs, Paulo e Silas, a Bíblia vai dizer que eles oravam, clamavam, louvavam, adoravam a Deus, e à meia-noite as estruturas daquela prisão, de onde eles estavam presos, começaram a se estremecer. Irmãs, muita coisa vai mudar na tua casa, na tua vida, quando você começar a orar de fato e de verdade e dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí Deus vai mandar a vassoura de fogo e vai varrer todo o mal da tua casa. E as bases vão se estremecer. Creia nessa palavra. Essa palavra não é da irmã Raquel. Essa palavra não é minha, mas essa palavra é a palavra de Deus. E ali, irmãs, as bases do limiar se moveram.
se moveram, porque não há muralhas que ficam de pé diante da presença de Deus. Não há dificuldades que ficam de pé diante da presença de Deus. Não tem situação que fique de pé diante da presença de Deus, irmãs. Aí o texto sagrado vai dizer, e olha que o profeta Isaías ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha, até você ver esse vídeo aqui, tinha algumas situaçõezinhas aí. Mas esse momento, a partir desse vídeo, você não vai mais falar palavra negativa. Você não vai mais abrir a boca para ficar falando palavra de derrota. Você não vai abrir mais a tua boca para ficar falando: ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com TDA, sei lá o quê, eu tô com depressão. Não, eu sou saudável em Cristo Jesus. Amada igreja. Desse jeito, eu sou saudável, já sou curada. O profeta Isaías, ele vai dizer: ai de mim que estou perdido. Irmãs, a mudança só vem quando nós tomamos a consciência de que não é o outro que precisa mudar, mas que nós é que precisamos mudar. Nós somos muito bons em julgar os outros, em falar dos outros, em apontar os outros, enquanto que, na verdade, quem precisa da mudança somos nós. Às vezes, muitas das vezes, é fechando a boca, calando a boca mesmo, literalmente. Irmãs, é uma murmuração dentro da casa, é um falatório dentro da casa, é falar mal dos outros dentro da casa, é começar a falar coisas negativas para o marido, para os filhos, falar mal do pastor, da pastora dentro da casa. Como que está abrindo portas para demônios, para legalidade? Ah, porque minha vida é assim, porque eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Não, você está com a presença de Deus aí dentro da tua vida. O Emanuel, Deus conosco, ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Deus está aí contigo. Para onde você vai, Deus está contigo. Aleluia. Para onde você vai, Deus está contigo. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus está contigo, amada igreja. Ele vai dizer: eis que estou convosco. Ai, Marca, eu estou sozinha. Que está sozinha o quê? Você está com Deus. Irmãs, quem olha para a tua vida: ai, aquela irmã é sozinha, aquela irmã... Não, você está com Deus. E a comitiva de anjo. Irmãs, Eliseu, ele orou. Aquele moço falou: olha, nós estamos sozinhos aqui. O exército da Síria, ele orou. Deus falou, ó, o profeta falou: Senhor, abre a visão dele. Irmãs, quem está na visão natural... pensa que você está sozinha, mas você não está sozinha, não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Receba essa palavra. Ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o rei. Aleluia! Quem vê o rei tem mudança de vida. Quem tem o rei, quem vê o rei muda a vida. Ó, fecha a boca para murmuração, para palavrão. Você fala palavrão, tá entrando demônio. Tá entrando aí, ó, coisa ruim dentro da tua casa. Fala coisas negativas, irmãs. Como que pode de uma mesma fonte proceder duas águas? Não, isso não procede. Peça a Deus para purificar os teus lábios. Irmãs, e não é só palavrão não, irmãs. Palavras torpes não. Palavras negativas, palavras de derrota. Deus não se agrada. Começa a falar aí: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Começa a falar a palavra de Deus. Ai, Marca, eu não decorei. Abre a Bíblia e recita com a Bíblia aberta lendo. Aleluia, que a tua casa vai adorar e nenhum demônio vai ficar escondido. Creia, irmãs, nessa palavra. Creia. E aí ele vai dizer: os meus olhos viram o rei. E ali um dos serafins voou como a brasa viva que tirara do altar. Aleluia. Quando nós temos consciência de que nós precisamos mudar, Deus envia o anjo para purificar e tirar a iniquidade da nossa vida. Mas cada um de nós temos uma dificuldade. Temos, irmã Raquel, temos, cada uma de nós temos uma dificuldade, uma área que precisa ser trabalhada. Então nós precisamos falar: Senhor, entra aí. Jesus enviou o teu anjo. Senhor, entra com providência. E ali, irmãs, o pecado foi tirado, a iniquidade foi tirada e Deus agiu ali, ó, poderosamente. E Deus perguntou: e aí? A quem enviarei? A quem há de ir por nós?
E ali, irmãs, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. De repente, Deus não vai te enviar para a África. De repente, Deus não vai te enviar para a Europa. De repente, Deus não vai te enviar para os 4 cantos da terra. De repente, Deus não vai te enviar para outros estados, outros países. Aleluia. De repente, Deus não vai te enviar, para os grandes congressos, as grandes igrejas. Não. Mas, de repente, Deus já te enviou aonde? Aí dentro da tua casa, dentro do teu lar, o ministério do lar. É o ministério, irmã Raquel? É o ministério. É um ministério lindo. Uma casa limpa, uma casa cheirosa, uma casa adornada, uma casa que sempre tem uma comida quentinha, uma casa que sempre tem um cafezinho quente, um bolinho, uma casa que as roupas estão limpas, uma casa, irmãs, onde os banheiros estão limpos, as roupas, as crianças asseadas, cabelinho penteadinho, os animais asseados. Aleluia! Isso é um ministério do lar, onde muitos negligenciam. Mas esse é o dia. Irmãs, olha, isso é tão sério. Você, mulher de Deus, você que é mãe aqui, que tem 3, 4, 5 filhos, você já tem uma igreja dentro da tua casa. Você que toma conta de sobrinhos, netos, você já tem uma igreja. Você sabe o que Deus vai fazer na vida do teu filho? De repente ele, Deus levanta ele como um pregador e ele sim vai às nações. E olha o exemplo, aleluia. Olha o exemplo de mulher de Deus que você está impregnando no caráter do teu filho e da tua filha. Irmãs, se tem algo que eu amo em Jesus é que ele não liderava somente por palavra, mas por exemplo. Você que fica mandando o teu filho orar, mas você não ora. Se deixa ser surpreendida, o teu filho e a tua filha te vendo orar, lendo a palavra do Senhor, amada igreja, vendo, não manda ler, leia e deixa que eles vejam, deixa que eles vejam. Você está impregnando ali, impregnando a leitura da palavra. Amanhã, depois, mais tarde, não, a minha mãe era uma mulher de Deus. O meu pai é um homem de Deus. Irmãs, eu ouvi falar de um moço, um senhor, ele morreu, ele faleceu. E aquele enteado dele teve um exemplo dentro da casa dele, mas aquele senhor, ele faleceu. E sabe em que posição que ele faleceu? Orando, irmãs, era um homem de oração. Aleluia. E aquele moço, aquele jovem, depois Deus arregalou as comportas dos céus, Até já falei dele aqui, que ele teve autoridade para expulsar um demônio que ninguém expulsava. Mas ele teve um exemplo dentro da casa dele. Mas, outra coisa aqui também que eu vou falar aqui, aproveitando o enredo. Igreja não educa e escola não educa. Isso é papel dos pais. Então, o maior ministério é o ministério dentro do lar. Receba essa palavra revelada da parte de Deus. O profeta vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mães, eis-me aqui, envia-me a mim. O ministério começa dentro do lar, dentro da casa. É um ministério. Muitos querem fora, quanto que, na verdade, o verdadeiro ministério começa dentro do nosso lar, na nossa casa. Começa em nós mesmos. Queremos liderar a outros sem liderar a nós mesmos. Então, irmãs, que Deus abençoe a cada uma. Receba essa palavra aí na tábua do seu coração, totalmente revelada da parte de Deus. Eu não tenho aqui esboço, comigo esse negócio de esboço, Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, mas receba essa palavra aí na tábua do seu coração, coloca um amém aqui, porque essa palavra é de Deus. Paz.